Pessoal, vamos para a nossa aula de gráficos de MRU. Vamos lá, analisa aqui comigo. A gente vai ter os gráficos que vão me dar a posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo, tá? A gente vai ter para cada um desses gráficos, para cada uma dessas situações, dois gráficos. Um onde a aceleração é positiva e um onde a aceleração é negativa. A gente vai começar pelo gráfico da posição. Seguinte, vamos fazer o gráfico aqui, onde o eixo Y vai ser a nossa posição, em metros sempre, e o eixo X vai ser o nosso tempo, em segundos sempre. Como descobrir qual é a curva que vai estar aqui? A gente tem que pensar na fórmula que me dá a função, a posição em função do tempo lá no MRU. Vê. Qual que era a fórmula que me dava isso? Era sorvetão. S igual a S0 mais vezes 0t mais a até ao quadrado sobre 2. Beleza? Eu vou reescrever isso de uma forma mais interessante para a gente. Olha só. Beleza? Por que eu escrevi assim? Lá na matemática, presta atenção. Isso aqui é uma função de segundo grau. Ou seja, é um polinômio de grau 2. Y igual a ax quadrado mais bx mais c. Qual que era o gráfico de uma função de grau 2? Era uma parábola com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Se esse a é positivo, a gente tem concavidade para cima. Se ele é negativo, a concavidade é para baixo, beleza? Quem que vai fazer o papel do nosso a? Justamente a nossa aceleração. Então, se a nossa aceleração é positiva, a gente tem isso daqui. Se ela é negativa, a gente tem isso daqui. Então, aqui, nesse gráfico, a gente vai considerar que a nossa aceleração é positiva. Então, a nossa curva vai ser uma coisa assim, tá bom? Só que pensa comigo, esse S, tipo aqui é o 0, 1, 2, 3 e vai aumentando para cima, não é? Lembra que para a situação com a nossa aceleração positiva, a gente pode ter que a velocidade está para o mesmo lado que a aceleração, e a gente pode ter um caso que a velocidade está para o outro lado da nossa aceleração. Beleza. Para essa situação daqui, lembra que a gente estava acelerando? Quer dizer que o v aumentava, não é? Se o v aumenta, você concorda que ele está andando para cá cada vez mais rápido? Ou seja, o nosso s também aumenta, não é? Então, ó, aqui, quando você está saindo daqui em relação aqui, você percebe que o nosso S está diminuindo? Tipo, ele começa lá em cima, tipo 5, aí depois ele vai para o 4, depois ele vai para o 3. Daqui até aqui está diminuindo, né? E nessa segunda metade, à medida que o tempo está passando, olha só, posição aqui, a posição está aumentando, né? Então, para essa primeira metade, a gente vai ter que a nossa velocidade é negativa. Para essa segunda metade, a gente vai ter que a nossa velocidade é positiva, beleza? Como que ficaria esse gráfico se a nossa aceleração fosse negativa? Ele ficaria assim, uma parábola com concavidade para baixo. A aceleração menor que zero. Só que olha, daqui até a metade. Você concorda que à medida que o tempo passa, a posição está aumentando? Ó. Beleza. Quando a posição aumenta, quer dizer que a velocidade é positiva. Então, nessa primeira metade, a gente fala que o v é positivo. Nessa segunda metade, à medida que o tempo passa, a nossa velocidade vai diminuindo. Então, aqui a gente fala que o nosso v é menor que zero. Tudo bem? Ou seja, nesse primeiro gráfico, a aceleração é menor que zero. Ele está acelerando. A aceleração é menor que zero. Ele está freando, tá? Nesse gráfico de posição por tempo, não tem como calcular nem área nem inclinação. É só isso mesmo. Vamos passar para o próximo gráfico. Gente, olha só. Agora vamos fazer o gráfico da velocidade. Eu quero o gráfico da velocidade em função do tempo. Qual que é a equação da MRU que me dá isso? É o do vi vovó atrás do toco. Olha só como que a gente escreve ela. Vi vovó atrás do toco. Vamos reescrever isso dessa forma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma equação de grau 1. Y igual a ax
mais b. Lembra que a aceleração vai fazer papel de coeficiente angular. Então, se a nossa aceleração for positiva, a gente vai ter uma reta que sobe. Se a aceleração for negativa, a gente tem uma reta que desce. Então, eu coloquei dois gráficos para vocês. Nesse aqui, a nossa aceleração é positiva e no outro, a nossa aceleração vai ser negativa. A gente sabe que no da aceleração positiva vai ser uma reta crescente. Então, ela está aqui. No outro, vai ser uma reta decrescente. Então, ela está aqui. Essa região aqui do meio é importante. Vamos fazer isso. Analisa aqui comigo. Nessa primeira metade. Com o passar do tempo, a gente tinha uma velocidade que era alguma coisa negativa, sei lá, menos 10. E à medida que o tempo passa, vai crescendo. Menos 8, menos 5, 0, certo? Então, nessa primeira metade, a nossa velocidade ela é menor que 0. Então, eu vou colocar aqui em cima. Velocidade menor que 0. Aqui, o módulo dela, tá, gente? Isso é importante. Tipo, ela tinha aqui menos 10, mas o módulo era 10. Aqui depois ela tinha menos 8, mas o módulo era 8. Tá diminuindo. Então, por isso a velocidade é negativa. Agora, olha nessa segunda metade. A velocidade começa sendo C0. Começa 0. Aí, ó. 1, 5, 10. Tá aumentando, né? Então, nessa segunda metade, a gente fala que a nossa velocidade é maior que 0. O que a gente tem daqui? Aqui a gente consegue calcular, por exemplo, a inclinação dessa reta. Se você calcular a inclinação desse retângulo aqui, você vai ter que a tangente desse ângulo vai ser numericamente igual à aceleração. É só você lembrar que esse lado daqui te dá a velocidade e esse lado aqui te dá o tempo. Variação da velocidade pelo tempo e da aceleração. Caso você queira calcular essa área daqui, você vai ter que a área é numericamente igual ao nosso deslocamento. Tudo bem? Isso vale para os dois gráficos. Vamos para o segundo. A gente sabe que esse ponto aqui do meio é importante, então vamos separar. Nessa primeira metade, a gente começa com uma velocidade grande e positiva. À medida que o tempo passa, ela está diminuindo. Ó, nesse aqui significa que a gente está freando, não é? Imagina que você está a 100 km por hora. Não, a 100. E você começa a frear. Você para imediatamente? Não, você continua andando para frente. Só que quando você começa a frear, você está com 100. Aí depois você está com 90. Depois com 80. Até chegar no zero, né? Então, se você tá freando, mas a sua velocidade ainda continua positiva. Por quê? Porque todos esses números estão acima de zero. Então, aqui a gente fala que a velocidade ainda é positiva. Vai chegar uma hora que está no zero. Se você continuar freando, você vai começar a andar na contramão. Ou seja, a sua velocidade em módulo começa a aumentar, só que para o outro lado. Então, você vai ter uma velocidade menos 10, menos 20 e assim por diante. Que é o que você tem nessa situação daqui. Então, nessa segunda metade, a gente fala que o nosso vetor velocidade vai ser menor que zero, porque você está indo na contramão. E um último detalhe importante é que nesse ponto daqui, onde a nossa reta toca o eixo x, nos dois gráficos, significa dizer que a nossa velocidade é zero. E, além da velocidade ser zero, acontece inversão do movimento. O movimento inverte. E com o movimento inverter, eu quero dizer que inverte o sentido, tá bom? Pessoal, eu quero agora o gráfico da aceleração em função do tempo. Qual que era a característica da MRU? Não era que a aceleração ia existir e ia ser constante? Se ela é constante, quer dizer que ela não muda com o passar do tempo. Se você tem uma aceleração de 5 metros por segundo, ela vai continuar sendo 5 metros por segundo em qualquer instante. No instante 0, 1, 2 e assim por diante. Então vamos supor que eu tenho essa aceleração no instante 0. 1 segundo depois, a mesma. 10 segundos depois, a mesma. Liga todo mundo. Essa é a nossa curva. Vai ser uma reta na horizontal. Ah, isso aqui vale para quando a aceleração é positiva. Caso a nossa aceleração seja negativa, a reta está do mesmo jeito, só que abaixo do eixo x. Aqui a gente não tem como calcular a inclinação, mas a gente consegue calcular a área. Caso seja aqui, essa área. Aqui, a área vai ser base vezes altura, certo?
Se você fizer as devidas substituições, você vai perceber que a área é numericamente igual à variação da sua velocidade. Tudo bem, pessoal? Então essas considerações podem te ajudar a fazer muitas questões. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de exercícios só de gráficos de MRV e MRV. Lembrando que no meu Instagram eu estou sempre colocando algumas resoluções, tá bom? Se alguém tiver dúvida, deixe nos comentários que eventualmente eu olho. Até o próximo vídeo.